Olá, querido catequista, eu sou a irmã Marisete e hoje, para o nosso encontro, eu vou falar um pouco da vida de três grandes santos na nossa Igreja Católica: Santo Antônio, São João Batista e São Pedro, os quais a gente comemora todos no mês de junho. E como a gente sabe, antes de começar a falar dos nossos conteúdos, dos nossos temas, a gente invoca a presença do Deus Trindade, a presença do Espírito Santo sobre nós e sobre os nossos catequizandos. O que falar da vida de Santo Antônio? Santo Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, o qual era seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal. Antônio era de família nobre e muito rica. Ele era filho único. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Então, se a gente vivesse no mesmo tempo de Antônio, a gente não iria encontrá-lo muito, talvez, nas festas, nas praças, né? E como foi a vida de Antônio na sua juventude, na sua vida adulta? Aos 19 anos, Antônio entrou para o mosteiro de São Vicente, contra a vontade de seu pai, talvez por ser filho único, né? E também por ser de família nobre e rica. Ele morou lá no mosteiro por 2 anos. Antônio, nesse tempo, se dedicava não só aos estudos, como também à sua vida de oração, à sua vida de intimidade com o nosso Deus. O padre Antônio torna-se frei franciscano. Como isso aconteceu? Em Coimbra, o padre Antônio conhece os freis franciscanos, entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes freis viviam o Evangelho. E pouco depois, ele se torna Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. E aí é onde aparece uma grande novidade do encontro de Frei Antônio com São Francisco de Assis. E como se deu esse encontro? Santo Antônio faz o pedido de ir para Marrocos pregar o Evangelho. E os franciscanos, os freis, eles permitem que Antônio faça essa nova experiência de evangelização. Mas aí acontece o imprevisto. No meio do caminho, Frei Antônio fica muito doente e ele é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco ele desvia-se de caminho e vai para a Itália. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis, o santo que é amigo dos animais. O santo que a gente também tanto conhece, a sua história e a sua vida. E depois desse tempo, depois de toda a vivência de Santo Antônio como religioso, ele fica popularmente conhecido por alguns milagres, por alguns acontecimentos em sua vida. Ele fica conhecido como protetor das coisas perdidas, ele fica conhecido como protetor dos casamentos, protetor dos pobres. E Santo Antônio, ele realiza muitos milagres ainda em vida. Durante suas pregações nas praças, igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficam curados pela intercessão, pela oração de Santo Antônio. E um dos milagres dele,
uma forma que ele é muito conhecido por nós é principalmente pela a fama de casamenteiro. E uma das formas que Santo Antônio se tornou muito conhecido pela essa fama de casamenteiro, conta-se o Frei Maxi. Ele explica que isso foi consequência do santo ter vivido a experiência de se aproximar das necessidades, principalmente das mulheres que estavam noivas, prometidas em casamento. Ele conta que no período em que ele vivia, existiam algumas mulheres que não conseguiam se casar, porque elas tinham que pagar um dote para a família do seu noivo. E muitas não tinham condições. Então, Santo Antônio saía, em defesa, vamos dizer assim, dessas mulheres, dessas noivas, e ele saía pedindo dinheiro a um, dinheiro a outro, um pouquinho ali e um pouquinho aqui, e ele conseguia, o valor exato desse dote para que essa noiva pagasse a família do noivo. E assim ela conseguia casar. Então Santo Antônio ficou conhecido dessa forma, porque ele ajudava as noivas a conseguir esse valor para que elas pudessem realizar o seu casamento. Segundo esse Frei Maxi, Santo Antônio mostra que ele não só arrumava os casamentos, mas escutava o sofrimento das mulheres que necessitavam de um auxílio. Então, o Frei Max enfatiza que Santo Antônio intervém como grande protetor nas relações do matrimônio, porque ele também dava muito conselho aos casais. Então, dessa forma, ele ficou conhecido como protetor dos casamentos. Um outro relato bem importante na vida de Santo Antônio, conta o Frei Maxi, é que houve uma ocasião em que Santo Antônio encontrou pessoas com muita fome. Ele vai até o convento, recolhe todos os pães que lá tinha e dá para que essas pessoas matassem a sua fome. O irmão que cuidava da comida, que cuidava da despensa do convento, ficou muito chateado com Santo Antônio porque ele teve essa atitude de caridade, de solidariedade com os mais pobres. E ele foi interrogar Santo Antônio sobre os pães que estavam na despensa, que estavam na cozinha. E Santo Antônio simplesmente falou para ele que ele deveria voltar lá na cesta dos pães e olhar aquela cesta que lá ia ter pães. Só que o Frei, na ocasião, ele achou estranho Santo Antônio falar isso, porque ele já tinha ido na cozinha e os pães tinham desaparecido. Mas com o pedido de Santo Antônio, ele foi na despensa, na cozinha, e olhou os cestos, e o que aconteceu? Tinha muitos pães nos cestos. Os pães tinham se multiplicado. E ele ficou se perguntando como aquilo poderia ter acontecido. O Frei explica que Santo Antônio tem uma relação de generosidade com os que sofrem, mas também de fazer com que o convento e as cestas de alimentos seja lugar de prática concreta da solidariedade entre os religiosos e as pessoas carentes que chegavam até a porta do convento. No dia 13 de junho, a gente celebra o dia de Santo Antônio. E algumas paróquias que têm ele como o padroeiro, no final da celebração, tem uma bênção dedicada aos pães, onde aqueles pães são abençoados e muitos fiéis que ali estão levam o pão para casa. E alguns guardam esses pães, por exemplo, no Nordeste, esse pão
muitos fiéis colocam dentro de um recipiente, na farinha, no arroz, no feijão, para que nunca falte o alimento na sua casa. Nós vamos falar agora um pouco de duas curiosidades de Santo Antônio. A primeira delas é que, se você já percebeu, Santo Antônio, ele tem um lírio nos seus braços. O lírio é uma flor utilizada na Igreja Católica como sinal de pureza. Alguns santos trazem esse lírio em seus braços. Nós temos a imagem de São José, de Santo Antônio, como eu já falei, como símbolo da pureza. Esses santos, eles carregam em si a pureza em suas vidas. Um outro aspecto também marcante na vida do Santo Antônio é simbolizado na imagem do menino Jesus. Conta-se que no dia muito cansado, ele foi visto, o Santo Antônio, em seus aposentos com o menino Jesus no colo, acariciando o seu rosto. Olha que lindo! Então é por isso que Santo Antônio, ele tem a imagem do menino Jesus no seu braço e no outro braço ele tem a imagem da flor representada pelo lírio. Você pode também, catequista, completar o seu conteúdo falando um pouco do seu falecimento, falando um pouco das devoções a Santo Antônio, a sua oração, o seu respônsio. E aí você pode procurar outras fontes também para estar enriquecendo o seu momento de catequese com as suas crianças. Dando continuidade ao nosso encontro, nós vamos ver um pouquinho agora sobre a vida de São João Batista. João Batista nasceu na cidade de Israel, que fica a 6 quilômetros do centro de Jerusalém. Seu pai era um sacerdote do templo e se chamava Zacarias. Sua mãe foi Santa Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus. João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre materno. João Batista foi uma pessoa muito importante na sua época. Ele foi muito importante no Novo Testamento também, pois ele foi o precursor de Jesus. Anunciou sua vinda e a salvação que o Messias traria para todos. João era a voz que gritava no deserto e anunciava a chegada do Salvador. E como foi o nascimento milagroso de São João Batista? A gente sabe que João, ele é um milagre. Por quê? Santa Isabel, a sua mãe, era idosa e nunca tinha engravidado. Então o anjo Gabriel apareceu a Zacarias quando ele prestava seu serviço de sacerdote no templo e anunciou que Isabel teria um filho e que este deveria se chamar João. Zacarias não acreditou. Por que Zacarias não acreditou? Pelo fato de sua esposa já ter uma idade bastante avançada, então ele duvidou que realmente a sua esposa poderia engravidar. E pelo fato de Zacarias ter duvidado, Deus tirou a fala de Zacarias. E pouco tempo depois, Isabel engravidou, como o anjo havia dito para o seu esposo. E uma curiosidade aqui é que Zacarias só voltou a falar quando o menino João Batista nasceu. Quando João nasceu, não tinha um nome para ele ainda. E seus parentes perguntaram qual nome que iriam dar para o menino. Como Zacarias ainda não falava, Deus tinha tirado a sua fala, ele pegou uma tábua e escreveu que o nome do seu filho seria João. E após
ele escreveu o nome do filho na tábua, Zacarias volta a falar. Deus devolve a voz de Zacarias. Nesse mesmo tempo, o anjo também aparece para Maria e anuncia que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Então, Maria foi visitar Isabel, pois o anjo lhe havia dito que Isabel estava grávida. Quando Maria chegou e saudou Isabel, João mexeu no ventre da mãe. E Isabel fez aquela maravilhosa saudação a Maria Santíssima com o cântico. Então, João Batista, ele nasceu no dia 24 de junho, ou seja, no dia tão popular da festa junina. É o dia que a gente comemora não a sua morte, mas o seu nascimento. Porque muitas pessoas acham que nós comemoramos no dia 24 de junho a morte de João Batista, o que não é verdade, porque a morte dele a gente comemora em uma outra data. A data do dia 24 a gente comemora a grande festa São João, né? E comemoramos o Santo João Batista. E como foi a vida de João Batista no deserto? Quando João Batista ficou adulto, ele percebeu que chegara a sua hora. Então, ele foi morar no deserto para rezar mais, para fazer mais penitências, mais sacrifícios e pregar para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Vivendo uma vida extremamente difícil e com muita oração, passou a ser conhecido como profeta. João Batista foi um grande profeta da sua época. Homem enviado por Deus. Ele sempre anunciava a vinda do Messias, a vinda daquele que seria bem maior do que ele. João Batista batizava todos que se arrependiam e multidões sempre iam ver suas pregações no Rio Jordão. E aqueles que queriam eram batizados por ele. A vida de João Batista no deserto deu a ele uma grande qualidade. Por causa do seu carisma, algumas vezes o povo pensava que São João Batista era o Messias. Mas ele sempre dizia, ele sempre deixava claro: eu não sou o Cristo, eu não sou digno de desatar nem a correia de suas sandálias. Quando o próprio Jesus, o verdadeiro Salvador, foi ao encontro de João Batista para ser batizado, São João disse: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? João não se achou digno de batizar a Jesus, mas Jesus quis que João batizasse para que nós pudéssemos, com o exemplo de Jesus, ser também batizados, procurar a salvação e procurar, sermos filhos de Deus através do nosso batismo, através do nosso arrependimento. E como se deu a prisão e morte de João Batista? Vamos falar um pouquinho também. Nas pregações de João Batista, ele não poupava em falar as verdades, principalmente para o rei Herodes. João denunciava a sua vida adúltera com Herodíades, sua cunhada. João Batista denunciava também a vida desregrada de Herodes em seu governo. E a morte de João Batista aconteceu por causa de uma grande festa no palácio do rei Herodes, onde a filha de Herodíades estava presente, e o rei Herodes pediu para que a Salomé dançasse para os seus convidados.
E diante de todos os convidados, ele prometeu que se a Salomé dançasse, ele daria o que ela pedisse, mesmo que fosse a metade do seu reino. Salomé dança para os convidados e após ela dançar, o rei pergunta o que ela queria. Como ela não sabia o que pedir, ela foi para sua mãe Herodíades. E Herodíades diz para a filha: pede a cabeça de João Batista. Por que Herodíades queria a cabeça de João Batista? Porque ela sabia que João sabia da vida que ela levava com o seu cunhado, coisa que não podia. Então, como ela tinha muito ódio de João Batista, ela não gostava das pregações de João Batista, porque ele sempre dava as indiretas para ela, alfinetava as coisas erradas que o rei fazia. Ela diz: pede a cabeça de João Batista. A filha foi para o rei e disse que queria a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia voltar atrás da sua promessa. Então, ele pediu para que os soldados cortassem a cabeça de João Batista e trazer numa bandeja para ser entregue a Salomé. Salomé recebe a cabeça de João Batista e entrega para sua mãe. Então, por causa da evangelização, por causa das verdades que João Batista falava em nome de Deus, ele foi morto. Além do que eu falei, você, catequista, pode também estar procurando enriquecer o seu conteúdo falando um pouco das curiosidades sobre João Batista, como ele sobrevivia no deserto, de que ele se alimentava, a roupa que ele usava para sobreviver no deserto, né? Então você pode estar enriquecendo também usando as orações, as devoções que o povo fazia, ou que o povo faz ainda no novenário de São João Batista. Então, é uma forma de você estar enriquecendo o seu conteúdo. E agora, nós vamos falar um pouco da vida de São Pedro. Quem foi São Pedro na história da igreja? Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Seu nome de nascimento era Simão. Ele era filho de Jonas e tinha um irmão que se chamava André. André foi quem apresentou Pedro a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. Pedro era pescador e ambos trabalhavam no Mar da Galileia. Tanto São Pedro como André, eles trabalhavam juntos como pescadores. E como aconteceu o chamado de Pedro? Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria a sua vida: você será pescador de homem. A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. E num determinado momento, Simão confessou a Jesus, dizendo: tu és o Messias, o Filho de Deus. Por isso, Jesus disse que daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou muito claro, porque Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Então, Jesus já tinha um destino para a vida de Pedro. Pedro teve uma grande decepção e uma grande tristeza em sua vida: a negação dele para com Jesus. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, Jesus pediu que seus discípulos fossem libertados. São Pedro
foi libertado juntamente com seus amigos. Porém, Pedro seguiu Jesus de longe, às escondidas, porque ele estava com medo de ser preso também. Então, levaram Jesus preso ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no palácio, no pátio do palácio, porém eles ficaram ali esperando para ver o que iria acontecer com seu mestre. No pátio, alguns reconheceram Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, 3 pessoas fizeram essa pergunta para Pedro, se ele conhecia Jesus, ou se era amigo, ou se era discípulo. E Pedro as 3 vezes negou. E Jesus tinha dito para Pedro que antes que o galo cantasse, ele iria negar a pessoa de Jesus por 3 vezes. E quando Pedro lembra da fala de Jesus, ele amargamente chora de tristeza. Mas depois desse triste acontecimento, Pedro tem uma grande recompensa em sua vida, que é quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos às margens do mar da Galileia. Ele se dirige a Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus faz essa pergunta por 3 vezes. Pedro responde que sim. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes, Pedro declara este amor por Jesus. Talvez tenha sido uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro por causa das 3 vezes que ele havia negado Jesus, que ele havia negado o seu mestre. E Jesus com certeza o perdoou as 3 vezes que ele negou. E em seguida, após essa declaração de amor de Pedro para com Jesus, Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro iria cuidar daquelas pessoas após a morte de Jesus. Ele seria o líder daquele povo, o líder dos apóstolos também. E foi através da sua fidelidade que Pedro recebeu as chaves do céu, através de Jesus Cristo. Quando Jesus deu a Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um homem simples, extrovertido, muitas vezes falava sem pensar. Mas depois de alguns anos seguindo a Jesus, e depois de receber o poder do Espírito Santo, Pedro se torna um grande líder, como eu já falei. Se torna um grande apóstolo. Palavra que quer dizer enviado. Pedro foi enviado em grandes missões. São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocá-lo, que as pessoas queriam ouvir as suas pregações. Porque ele era tido como aquele que curava, aquele que libertava. Pedro, além de ter recebido as chaves das portas do céu, São Pedro, ele foi também o primeiro Papa. Por pregar o Evangelho destemidamente e sem medo, São Pedro foi preso várias vezes. E uma dessas vezes, ele foi preso em Jerusalém, e o anjo, enviado por Deus, libertou Pedro da prisão. E quando São Pedro ele é libertado, ele continua as suas pregações, a sua evangelização. Ele vai para Roma e os romanos descobrem seu paradeiro, onde Pedro estava evangelizando, pregando. Prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz.
por ser o líder da Igreja de Jesus Cristo. Só que Pedro, ele não se acha digno de morrer na cruz como seu mestre. E ele faz um pedido para que ele seja morto na cruz, mas de cabeça para baixo. Então, o pedido de Pedro é aceito. Ele foi atendido e ele foi morto numa cruz de cabeça para baixo, na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro, em Roma. E a festa de São Pedro, ela é celebrada no dia 29 de junho, logo após a festa de Santo Antônio, com a sua morte, a festa de São João Batista, com o seu nascimento, e 29, a festa de São Pedro, que é a morte. E assim como os dois santos, Santo Antônio e São João, você pode também estar buscando mais fontes para enriquecer o seu conteúdo. Você pode estar falando também para os catequizandos um pouco sobre as curiosidades de São Pedro, como era o seu temperamento, como era a sua convivência com os seus amigos apóstolos, como era a sua convivência com Jesus, como era a sua fé, né? E demonstrar alguns lugares onde hoje São Pedro está como padroeiro, principalmente pegar fotos onde mostra o túmulo de Pedro, a imagem dele, a estátua dele na igreja no Vaticano, em Roma. Tudo isso é bem interessante a gente mostrar para os nossos catequizandos, para que eles possam ter o maior conhecimento sobre a vida de cada um deles. E agora eu vou mostrar para vocês 3 dinâmicas onde vocês podem estar brincando e ensinando ao mesmo tempo aos seus catequizandos. Com essas 3 dinâmicas, vocês vão poder perceber melhor até onde os catequizandos conseguiram aprender um pouco do que vocês falaram e se eles conseguiram diferenciar a vida de cada um desses santos. Essa daqui é uma das brincadeiras que você pode estar fazendo e descobrindo se realmente eles conseguiram aprender um pouco do que foi falado. É a brincadeira da argola. Você pode estar fazendo em garrafa PET ou em latinhas de refrigerantes, também dá para fazer. E você coloca as curiosidades. Quem era o santo casamenteiro, quem carregava o menino nos braços, fruto de um milagre, o primeiro papa, que anunciou a chegada do Messias. E à medida que a equipe ou a criança for acertando as argolas nas curiosidades, você pergunta qual é o santo, o dono da curiosidade. E aí você vai ver se realmente eles estavam prestando atenção no encontro. Essa é uma das nossas atividades, tá bom? Então, continuando com algumas dicas para dinâmicas, além do jogo da argola, você pode estar fazendo com eles o boliche. Eu coloquei aqui algumas virtudes dos santos e eles vão derrubar essas virtudes, mas não simplesmente derrubar e ganhei. Derrubar e dizer a qual virtude dessas pertence o santo. E você pode estar fazendo a bola com papel ou meias usadas, ou meias velhas. E as virtudes podem ser colocadas nas garrafinhas de refrigerantes. Dentro das latinhas você pode estar colocando areia, porque aí ela fica mais pesada e dificulta, né,
eles a derrubarem as latinhas com as virtudes. É bem interessante também. É uma dica. E aqui nós temos mais uma dinâmica para concluir o nosso encontro com nossos conteúdos, uma pescaria diferenciada. Que você pode estar colocando os peixinhos dessa forma e atrás dele a imagem dos santos. Na medida que eles forem pescando, eles precisam, com as suas palavras e resumidamente, contar a história desse santo. Porque aí você vai perceber se realmente eles estavam atentos, o que eles aprenderam sobre cada santo que você falou. E essa dinâmica você pode usar também para outros temas na catequese. Eu coloquei nesse recipiente pequeno, mas você pode estar usando ele no chão, colocar o pó de serra no chão, fazer um lago bem maior, usando a varinha de pescar também com eles, para que a brincadeira seja divertida e de uma forma agradável para eles aprenderem cada vez mais os conteúdos dados. Espero ter conseguido colaborar um pouco com o encontro de vocês, relatando a vida de uma forma resumida desses 3 santos da nossa Igreja Católica. E não nos esqueçamos que assim como iniciamos o encontro com a oração, devemos também sempre terminar o nosso encontro com uma pequena oração, agradecendo ao nosso Deus por tudo que vivemos, por tudo que aprendemos. E um bom encontro para cada um, para cada uma. Até a próxima!